Olá pessoal, e vamos resolver mais 3 questões sobre integração por partes. Todas essas questões eu retirei das provas de transferências externa, lá da USP, da parte de matemática. E a primeira questão envolve a utilização dessa técnica 2 vezes. Então vejamos o que vem a ser para revisar, o que é a integração por partes. Então sempre que você tiver um cenário de multiplicação de funções, em que uma das funções é resultado de uma derivada, por exemplo, f' do x, você pode escrever o resultado dessa integral da seguinte forma. É o produto f por g menos a integral do f pela derivada do g. Então, esse é um resultado muito interessante. Há pessoas que aprendem com aquelas designações de u e v. Eu prefiro escrever e memorizar dessa forma, porque fica muito mais natural. Então, vejamos como nós aplicamos essa teoria a esse problema. Bom, nós podemos reescrever aquela integral como sendo x', ou seja, a derivada do x, que está sendo multiplicado pelo ln de x ao quadrado dx. E vamos aplicar inicialmente a fórmula do retângulo em vermelho. Então vamos continuar aqui embaixo. Aplicando essa fórmula vermelha, você vai ficar com x que multiplica o ln de x ao quadrado, 1e ao cubo, menos a integral de 1 até e ao cubo de x que multiplica a derivada do ln de x ao quadrado, que vai ser 2ln de x, 1 sobre x dx. Certo, então perceba que se colocarmos no lugar de x 1, esse ln vai para zero, então você vai ficar com e ao cubo, que multiplica o ln de e ao cubo ao quadrado, menos a integral de 1 até e ao cubo, cancela o x e você fica apenas com 2ln de x dx. Bom, ln do e ao cubo é 3, e 3 ao quadrado dá 9. Então, isso aqui vai dar 9e ao cubo. E, novamente, vamos aplicar a essa integral a integração por partes. Nós podemos colocar o 2 para fora da integral e escrever o 1 que multiplica de forma tácita o ln de x como sendo, novamente, a derivada do x. E ficamos com essa outra integral. Certo, então vamos ter 9e ao cubo menos 2 vezes que multiplica produto das funções ln de x por x menos a integral de 1 até e ao cubo, faltou aqui inclusive os limites de integração, de x pela derivada do ln. A derivada do ln é 1 sobre x, então vamos ficar com 9e ao cubo menos 2 vezes e ao cubo vezes ln de e ao cubo, que dá 3. Novamente, se substituirmos o x por 1, esse ln vai para zero, então não nos preocupamos com o que acontece com esse cálculo ao substituirmos x por 1. E depois você vai ter a integral de 1 dx, ou seja, vai ser e ao cubo mais 1. Tudo isso multiplicado pelo menos 2, então vamos ficar com 9e ao cubo menos. Esse 3e ao cubo com esse menos e ao cubo vai te dar 2e ao cubo, que multiplicado pelo menos 2 vai ficar menos 4e ao cubo. E você ainda tem o mais 1, que multiplicado pelo menos 2 vai te resultar em menos 2. Então você vai ficar com 5e ao cubo menos 2. E essa seria a nossa resposta esperada para esse problema. E de fato, está na alternativa C. E nesse problema, se você tentar utilizar a integração por partes normal, vai te dar um certo trabalho. O que eu recomendo é utilizarmos a integração por partes tabular. Então, você vai dividir as suas duas funções em duas colunas. Então, a primeira coluna vai ser a coluna das derivadas sucessivas e a segunda coluna vai ser a coluna das integrais sucessivas. Então, nós temos o produto de duas funções, colocamos a função cujas sucessivas derivadas vão levá-la a zero em algum momento. Então perceba que se eu derivar sucessivamente esse x em relação a x, uma hora eu chego em zero. E na outra coluna você coloca a função que restar, Então nesse caso, seno de 9x. Certo, agora você vai fazer na primeira coluna sucessivas derivadas, então com a derivada de x em relação a x é 1, a derivada de 1 em relação a x é 0, e isso é um indicativo que de fato devemos utilizar a integração por partes tabular, quer dizer, você vai ter uma função que, quando sucessivamente derivada, vai resultar em zero. É isso que você busca quando pretende utilizar a integração por partes tabular. E, por outro lado, o seno de 9x, quando integrado, vai te resultar em menos cosseno de 9x sobre 9. Você pode pensar nesses resultados aqui da coluna de integração como sendo a função cuja derivada resulta no meu integrando. Então, se eu derivar o menos cosseno de 9x sobre 9, eu retorno para o seno de 9x. E, da mesma forma, qual é a função cuja derivada me retorna essa expressão? É o seno de 9x
dividido por 81. E agora você vai adicionar sinais de forma alternada, sempre começando pelo sinal de mais. Então, mais, menos, mais. E agora você vai fazer a multiplicação cruzada, levando-se em consideração os sinais. Então, o resultado dessa integral, dizemos que ela é um certo i, nada mais é que i sendo igual a menos x sobre 9 cosseno de 9x, basta você fazer a multiplicação cruzada, e agora menos com menos vai te dar mais, seno de 9x sobre 81. Tudo isso mensurado, calculado, de 0 a π sobre 2. E agora é só fazer conta mesmo. Esse cosseno de 9π sobre 2 ele vai acabar indo para zero, e quando você substituir o x por zero, essa parcela também vai zerar. Então, nós não nos preocupamos com ela, nos preocupamos somente com esse seno de 9x sobre 81. No caso, vamos ter seno de 9π sobre 2 dividido por 81. E bem, isso na prática pode ser reescrito como 4π mais π sobre 2 sobre 81, ou seja, o seno do próprio π sobre 2 sobre 81. E isso sabemos que vale 1 sobre 81. Basicamente, eu reescrevi o 9π sobre 2 em um múltiplo trigonométrico dele, que é o próprio π sobre 2. E seno de π sobre 2 vale 1, que é a resposta esperada, a alternativa B. E por fim, vamos resolver um problema um pouco diferente, mas que envolve também integração por partes. Então ele te dá essa expressão aqui, ou seja, integral de 1 até 2 do x, f' de x dx, vale 3. E ele pede para você calcular o valor dessa integral, né? A integral de 1 até 2 do f de x dx. Bom, podemos aplicar diretamente a integração por partes aqui, de modo então que vamos ficar com x, f de x computado de 1 até 2, menos a integral de 1 até 2 da derivada do x, que é 1, vezes a função f. Então, já vemos que conseguimos isolar aquilo que o problema pede. Isso tudo é igual a 3, né, conforme ele mesmo fala. Bom, agora nós vamos utilizar essas outras duas informações das imagens, né, do f de 1 e f de 2. Então, você vai ter 2f de 2 menos f de 1, e todo o resto como nós tínhamos anteriormente. E bom, para isolar essa integral, basta jogá-la para o lado direito e trazer o 3 para o lado esquerdo. Então você vai ficar com 2f de 2 menos f1 menos 3, e isso já deve ser o nosso resultado final. F de 2 vale 4, então vai ficar 2 vezes 4 que dá 8, menos f de 1 que dá 2, menos 3. Então, 8 menos 5, 3. E, coincidentemente, o resultado é 3 também, conforme previsto ali na alternativa E. Então, são questões bacanas aí de transferência externa da USP. É um assunto muito recorrente, como vocês podem ver. A FUVEST sempre coloca um tipo de questão envolvendo diretamente ou indiretamente a integração por partes, e é por isso que vocês devem saber, não só para essa prova, né, mas também para qualquer curso aí que exija cálculo diferencial integral 1. É isso, muito obrigado e nos vemos numa próxima.